esta oportunidade de trazer uma reflexão da parte de Deus. E que Deus possa nessa tarde falar o meu, falar o teu coração, em nome de Jesus. O versículo que o Senhor ardeu em meu coração aqui, ao ler, é no capítulo de Josué, capítulo 2 de Josué, a partir do versículo 9. Capítulo 2 de Josué, a partir do versículo 9. Que Deus abençoe e possa falar na tua vida, em nome de Jesus. Possa falar comigo e com você que escuta nessa tarde. A palavra do Senhor já diz assim no versículo de Josué, capítulo 2, versículo 9, diz assim: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Aumenta esse aqui, ó. Estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas. Aumente, meu filho, esse aqui. É o de cima, Guilherme. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sehon e a Egim, que destavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima, nos céus, e embaixo, na terra. Aleluia. Glória a Deus. E diz mais também aqui: no capítulo 6 também do livro de Josué, a partir do verso 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos de anátema, para que não vos manteis em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel. E o tuvéis. Aleluia. Aí lá no capítulo, no versículo, do mesmo versículo 6, capítulo 25 diz: Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família do seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Louvado e engrandecido é o Senhor. Essa palavra do Senhor nos mostra aqui, nos fala de uma mulher chamada Raabe. No capítulo 2, quando nós começamos a ler, falava assim, assim que eu comecei a ler, falava do relato de uma conversa que ela estava tendo com os homens. 2 homens que tinham sido enviados para Josué para espiar a terra, a Jericó, para averiguar a situação de Jericó, para ser tomada pelo povo de Israel, pelo exército de Josué. E você vê ela tendo um diálogo aqui, Raabe, ela tendo um diálogo aqui com esses 2 espias. Diz a palavra do Senhor que essa terra foi prometida. Deus prometeu essa terra a Josué. Deus prometeu essa terra a Josué. A terra de Jericó, ela se encontrava, a cidade de Jericó se encontrava em calamidades, em termos de pecado, em termos de idolatria. E aquela terra prometida para Josué, ela teria que ser guerreada.
Deus, ele prometeu a Josué, mas haveria que ter uma guerra. E para ter uma guerra, um bom instrutor da guerra, um bom general, um bom especialista, ele manda averiguar a situação, ele não tem pressa. Primeiro ele fala com Deus, ele abraça a promessa de Deus e depois ele vai fazer as estratégias para que seja vencida a sua batalha. Me dê algo, Guilherme. Para que seja vencida a sua batalha. E com êxito. A promessa já existia, entenda bem. Deus aqui no começo, você vê Deus prometendo a Josué aquela terra. Mas o bonito dessa história é quando nós chegamos em Raabe. A palavra é mencionada claramente. Deve ter lá dentro. A palavra claramente... Tem papo lá dentro. Eu sei, mãe. A palavra claramente nos fala aqui desta mulher, Raabe. Quem é esta mulher Raabe? A palavra nos mostra claramente, dá um título para ela, que ela era uma meretriz, uma prostituta, uma pecadora. E ali ela estava morando na cidade, ela situava, residia naquela cidade. Quando Josué envia os seus 2 espias até aquela cidade, os espias elas entram na casa dela. Talvez por ser uma casa de bom acesso, talvez por ser uma casa de prostituição, talvez por uma casa de ser mais conveniente, de ser em cima dos muros. A qual a casa dela diz a palavra que era em cima dos muros de Jericó. As muralhas eram largas, as muralhas conseguiam fazer casas em cima. Tão reforçada que eram as muralhas de Jericó. E a palavra nos diz que a casa desta prostituta, desta mulher, chamada Raabe, ela se encontrava justamente em cima do muro. E diz a palavra que esses homens entram naquela casa. E quando ele entra naquela casa, aleluia, aquela mulher ela já trata, ao conversar com aqueles homens, a conhecer aqueles homens, quem ele era, a quem Deus ele servia, ela começa o diálogo aqui. Você vê o diálogo que ela começa a conversar. Diz a palavra que aqueles espias disse para aquela mulher, aleluia, que ela não deveria dizer, que ela deveria manter em segredo, que ela deveria ajudar. Mas muito mais do que eles dizer aquilo, foi ela mesma em si se oferecer. Porque ela estava colocando a sua vida em risco em 2 atos. Ela colocava a sua vida em risco em ajudar os espias. E ela colocava a sua vida em risco em não ajudar os espias. Só que ela tem um bonito momento que a gente vê ao reconhecer daquela mulher. Existia 2 saídas para ela, 2 situações. Ajudar a sua cidade, ao povo onde ele residia, ao exército do rei daquele lugar. E poderia ela ajudar a um outro exército. Mas só que o exército que ela ajudou é o exército que ela tomou conhecimento. Quando nós lemos aqui na palavra, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim, olha as palavras da mulher. Olha como ela soube o lado certo de ficar. Ela diz assim, e disse aos homens, bem sei que o Senhor, vosso Deus, deu esta terra, e que o povo de vós caiu, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas, o mar vermelho diante de vós, quando saíram do Egito. Ela começa a relatar a passagem ali, quando Moisés tira o povo da escravidão do Egito. Ela começa a relatar ali a passagem daqueles homens e daquele povo, daquela multidão, como Deus dava livramento. E diz aqui também que ela lembra dos reinos, das cidades. Eram mais de 70 cidades que Josué já tinha guerreado e tinha recebido como vitória. Deus já tinha pelejado por ele, já tinha dado vitória. Então aquela mulher sabia de certeza de que lado estava. E eu pergunto para você nesta tarde, se qual é a situação que te confronta? A situação da verdade, a situação da mentira, a situação do certo, a situação do errado, a situação do quem tem poder, a situação daquele que nada pode. Aquela mulher escolheu um lado. Ela escolheu o lado de Deus. Ela sabia que aquele povo era um povo que guerreava e vencia. E ela disse, não, meu Senhor, nós estamos apavorados, nós estamos desesperados, porque sabemos que essa cidade é do Senhor, porque essa cidade o Senhor deu a Josué, porque nós sabemos que essa cidade é do povo de Israel. O Deus prometeu esta cidade e ele não perde uma batalha.
confiança. Aleluia! E ela nem sequer ela duvidou que Deus era Deus Todo-Poderoso. E ela esconde aqueles homens. E depois que aqueles homens estão escondidos, ela escolhe um certo tempo. Depois que os homens vêm, batem na porta dela, diz: eu vi que tem homens de Israel aqui, entraram na cidade. Eles chegaram aqui na sua casa. E ele disse: verdadeiro. Ela disse: eles entraram, mas eles saíram. Ela mentiu. Eles não tinham saído, ela tinha escondido em cima, no paiol da sua casa, debaixo ali dos seus cômodos, das suas coisas, dos seus utensílios, ali dos seus alimentos, eu não sei, do trigo da palha. Tinha escondido eles ali. Ela estava protegendo eles. E ela não se deixou, nem por um minuto, de correr atrás daquilo que ela necessitou, mas de correr atrás daquilo que era para quem era necessário. Raabe, a prostituta, ela sobe até aqueles homens e começa a dialogar com eles e começa a pedir para eles: eu estou servindo a vocês da maneira com que eu tenho misericórdia. Tenha misericórdia também para comigo. Não só para comigo, a mulher disse, mas para comigo e para com a minha família, para todos da minha casa. Tem misericórdia, que eu não venha perecer, porque eu sei que a batalha é ganha para vocês. Oh, meu amado, será que você aí que me escuta nesta tarde, que está em Cristo Jesus, tem duvidado da tua batalha? Tem duvidado que essa guerra que você tem passado, que essa dificuldade que você tem vivido, que esta guerra Jesus não está com você? Será que você tem duvidado que essa situação ela é muito mais além do que o poder do nosso Deus? Aquela mulher não duvidou. Aquela mulher tinha certeza que a vitória era certa. Só que não para ela. Se ela não entrasse, se ela não se convertesse. A vitória era certa para o povo de Deus e não para o povo de Jericó. A vitória era certa para Josué, para aqueles espias e para todo o exército de Deus. Porque quem está com Deus, há livramento. Quem está com Deus, há providência. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher, quando ela chega lá e clama para ele, e o homem se acha-se no direito, os espia, e diz e faz com ela um pacto. Ali um pacto, de imediato acontece aquele pacto. E naquele pacto, meu amado e minha amada que me escuta nesta tarde, aquele pacto eu vejo a mesma aliança, o mesmo pacto que tem Deus para conosco. Ele diz assim para ela: por esta janela, por esta porta, por este lugar onde eu estou descendo, você colocará uma fita de escarlate. E por esse mesmo lugar, se a fita estiver aqui, quando vier pelejar contra Jericó, se essa fita estiver aqui, a sua casa, a sua família, os seus pais, sua mãe, não será destruído. Se eles estiverem fora da casa, eles serão destruídos. Mas se ele estiver dentro da casa, eles não serão destruídos. O negócio era para quem estava dentro da casa. O negócio era para quem estava dentro da aliança com Deus. O negócio era o negócio do livramento, do pacto, da aliança com aqueles homens, que a mesma aliança de Jesus Cristo eu simbolizo para você, é quem está com o Senhor. E ele disse que se nós viermos, se o exército vier, e esta fita de escarlate estiver sobre essa janela, aonde qual eu desci, aonde qual eu escapei, vocês também escaparão. E a minha vida, pela vida de vocês, se isso não acontecer, mas se você não for com o seu pacto, se você se negar, se você me entregar, se você não me der a cobertura precisa, não se ir para adiante com esse negócio, eu não tenho negócio com a sua vida. Você perecerá. Ei, meu amado. Sabe o que às vezes acontece? Que nós começamos bem e não terminamos bem. Começamos com Cristo e esquecemos de ir até o final com Cristo. Por quê? E eles foram. E depois deles saíram ali daquela viagem, ela deu todo o apoio. Ela disse, fica 3 dias na montanha, porque os soldados vão procurar vocês. Depois de 3 dias, eles não vão achar e vão cessar a busca. E vocês vão poder sair, vão em paz. Então passou esse período de tempo e passou mais tempo. E nós vemos aqui que passou o tempo da purificação e passou o tempo de passar o Rio Jordão. Nós levamos até chegar o dia da batalha.
Houve o dia da crucificação, hoje houve o dia da circuncisão. Houve muito tempo. E ali estava a fitinha na janela. Ali estava a fitinha na janela. Eu acredito que na hora que aqueles homens pularam, a primeira providência dela foi colocar e amarrar. E todos os dias, conjecturando a minha pessoa, ela ia olhar se o vento não levou, se o sol não estragou, se ninguém arrancou, se a fita continuava ali naquele lugar. Eu quero dizer para você, como você tem amanhecido o dia, como você tem amanhecido o dia com essa aliança, com esse pacto com Jesus. Todo dia você tem ido lá, tem depositado oração, tem buscado da palavra, tem renunciado o pecado, tem distanciado das coisas erradas, tem vivido a vontade de Deus. Isso é vigiar o pacto, a aliança. E assim eu acredito que ela fazia. Me lembra ali na última praga, quando Moisés lançou ali o Egito. A última praga falava ali onde foi mortos os primogênitos. E o Senhor disse: coloca nos ombrais das portas, nas vigas da porta, o sangue do cordeiro, o sangue do sacrifício, da expiação. E esse sangue é o que revelará aonde está o povo de Deus. Esse sangue que vai ser colocado lá em Êxodo capítulo, deixa eu me lembrar aqui, eu anotei aqui. Aleluia! Glória a Deus, lá em Êxodo capítulo... Ai, Jesus, me mostra aqui, Senhor, onde eu coloquei, papai, para não deixar no vácuo. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Quando o Senhor lança a última praga para livrar o povo, endurecer o coração de Faraó. E ele diz: sacrifica o povo, consagra o povo, sacrifica os animais, consagra o povo, e coloca nas portas, nos ombrais, o sangue. E ali simbolizava a marca de Cristo. A palavra do Senhor, eu fui meditar o que significa escarlate. Nós podemos dizer que é vermelho, mas escarlate é um vermelho muito mais intenso do que um vermelho intenso ou do que um vermelho normal. Ele é um vermelho tão apurado. Ele é um vermelho que se aproxima de sangue. Ele é um vermelho que simboliza totalmente o sangue. E eu fico olhando ali, aquele escarlate, aquela fitinha, naquela prostituta, naquele dia, naquela hora, o grande livramento de Deus. Como Jesus fez, como Deus fez ali no Egito, quando libertou o povo, quando passou ali no sangue, ali nos ombrais da porta, e passou o vento da morte. Quando o vento da morte passa, a única casa que não era atingida eram os que estavam em Senhor Jesus, é os que estavam com Deus. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que há uma aliança com Deus, há uma aliança daqueles que confessam ao Senhor Jesus Cristo. E essa mesma aliança, essa aliança eterna, essa aliança que não se repetirá mais, nunca mais, porque Jesus Cristo, ele já subiu ao céu, já foi à cruz do Calvário, morrer, ressuscitar por mim, por você. Ele já verteu o seu sangue, esse sangue carmesim, esse escarlate, essa cor viva de sangue puro e verdadeiro por mim, por você. E o que nós temos feito? Nós temos preservado essa aliança. Nós temos preservado essa aliança que o Senhor fez conosco. Nós vemos 3 características aqui nessa história. Nós vemos Raabe, a prostituta. Nós vemos os 2 espias. E nós vemos aqui a fita de escarlate. Eu quero dizer para você que, para mim, a representação de Raabe é o pecador. É eu e é você. A representação dos 2 espias é o que eu estou fazendo agora. É o que você faz. Prega o evangelho. Leva as boas novas. Essa é o espia do Senhor, que sai para espiar e catar aqueles que são salvos. Trazer a resgate as promessas de Deus. E a fita de escarlate, aleluia, é a graça de Deus. É a misericórdia do Senhor através do sangue de Jesus. A fita de escarlate simboliza liberdade, restauração e salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o bonito desta mulher, que ela se encheu. Essa mulher, ela se encheu, ela é falada lá em Hebreus capítulo 11, quando relata o que ela fez. Ela encheu de fé. Ela abraçou a causa,
Ela abraçou a causa do espírito, ela abraçou a causa do evangelho, ela abraçou a causa da sua família, ela não deixou de fora, ela disse: sou eu, é minha família, é meu pai, é minha mãe, é todo mundo, salva! Não cesse de pedir, não cesse de clamar, porque nós somos a Raabe de hoje. Mas nós temos hoje o mesmo Deus que espia, que olha, que vê, e que livra, e que salva, e que liberta a minha e a tua família. Você vê lá em Tiago 2, também relata dela. Quando ela abraçou a obra, quando ela disse: eu escondo vocês, eu cuido de vocês, eu faço o que for preciso, eu busco a minha família, eu jogo tudo aqui dentro, eu faço a obra, eu não paro não. Porque eu acredito que a vitória é do Deus de vocês e eu quero este Deus para mim. Eu vejo naquela mulher, eu vejo nela o temor de Raabe, o reconhecimento do poder de Deus que Raabe teve, o desejo da salvação, a comunhão com a sua família. Aleluia! A obediência ao servir, a fidelidade em sua família, a confiança em Deus, a fé fez tudo isso. Por isso que ela está lá em Hebreus 11, denominado homens e mulheres ali da fé. No meio de muitos está uma prostituta ali. Mas eu não quero dizer para você o termo da prostituição, mas está uma mulher pecadora ali, que pela fé ela confiou, pela fé ela determinou, ela acreditou que a sua situação mudaria. Aleluia! Jericó estava absolutamente com seu mandado de destruição, absolutamente com seu declarado de destruição. E Deus livrou aquela mulher. E aquela mulher foi grande. Aleluia! Ao ponto dela entrar na genealogia, ao ponto dela casar-se, aleluia, com Salmão, da tribo de Judá, o seu esposo. Ela casou, ela fez parte de Israel. E ela casou-se, depois ela teve um filho chamado Boaz. Esse filho Boaz também teve uma linda história. E começou a nascer. Nasceu seu filho, Obed. De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. E de Davi veio a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o nome dela foi escrito. Porque ela teve fé. Porque ela confiou. Porque ela não abandonou a sua família. Porque ela não desistiu, ela pegou as oportunidades. Ela pegou a oportunidade no momento certo. E eu quero dizer para você que talvez hoje seja o espia, essa palavra, a qual está sendo pregada no teu coração, você que me escuta pela rádio, pela live, seja o espia desta tarde na tua vida. Talvez você se encontre como esta mulher. Talvez você se encontre como Raabe. Talvez a sua família também apreste a ser destruído. Mas eu quero dizer para você que a oportunidade está chegando na sua casa hoje. Que você abrace essa oportunidade. Que Jesus Cristo está te dando uma oportunidade hoje de ser feita uma aliança, de ser renovada uma aliança com Ele. Essa aliança de sangue. E o sangue de Jesus que purifica todo o pecado. Esta aliança que o homem não quebra a não ser você mesmo. Ninguém pode quebrar a minha aliança. Nem eu posso quebrar a aliança de ninguém. Sou eu que quebro a minha aliança com Deus, porque nem Deus quebra a aliança. Jesus Cristo, Ele firmou. Ele escreveu o nosso nome no livro da culpa, no livro da vida, lançou fora, Jesus, do livro da culpa, todos os nossos pecados, lançou o mal do esquecimento. Talvez você se encontre como essa mulher. Talvez você esteja como ela hoje. Mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, como Deus livrou todo o seu povo ali no Egito, como Jesus livrou esta mulher, como Jesus fez grande maravilha na vida de Raabe,
E tem fazido até hoje na minha vida e na tua vida. Um dia Deus fez aliança comigo. Um dia eu fiz aliança com o Senhor. E eu quero dizer para você que em nome de Jesus, a maior alegria da minha vida foi conhecer a Jesus Cristo e se deixar ser conhecido por Ele. A maior alegria da minha vida foi um dia eu reconhecer esse pacto que foi feito ali na cruz do Calvário. Foi um dia alguém, pela palavra do Senhor, tem pendurado na minha janela de escape, na minha janela de saída, um cordão de escalate. Foi alguém ter chegado e ter dito: Jesus te ama, Noésia. Jesus tem um negócio contigo, Noésia. Jesus quer mudar a tua história, Noésia. Você pode ser alguém para Jesus nessa terra, servir a Ele e fazer o seu evangelho. Eu quero dizer que eu sou grato ao meu Deus, porque um dia entrou um espinho na minha casa, porque um dia esse cordão de escalate foi suspenso na minha janela do meu coração, porque um dia eu pequei, mas hoje, graças a Deus, Deus me reconciliou e me trouxe ao perdão, o arrependimento e a consciência do juízo da justiça através do Espírito Santo. Eu não sou falha, eu erro, mas o Espírito Santo, que quebrando o meu coração e quebrando o teu coração, é quem nos dá vitória a cada dia. Quer dizer para você que o cordão está empendurado aí na tua janela do teu coração hoje. O cordão de escalate, que significa salvação, libertação. E o mais bonito, a graça misericordiosa de Deus. Ele está empendurado hoje aí, na janela do teu coração. Aleluia! Aleluia! E Ele quer mudar essa história. Ele quer mudar a história da tua família, da tua casa, da tua vida. Que Deus te abençoe. Chegou o finalzinho.